Vocês, quando tiverem alguma dúvida, algum relato que queiram compartilhar, levantem a mão que eu passo a fala para vocês, certo? Combinado? Isso aí. Então, nós somos do Centro Auditivo Som e Voz e o tema da nossa palestra é Saúde Auditiva na Terceira Idade e o processo de senescência. Senescência é uma palavra que eu vou explicar o significado um pouquinho mais à frente, para vocês entenderem certinho como é. Bom, a origem dessa palestra vem do projeto Ouvir Bem Sempre, que a nossa clínica proporciona. E ele é dividido em duas partes. A primeira, a palestra, que é esse momento que nós estamos tendo agora, e o segundo é a triagem auditiva. Hoje a gente só vai realizar a palestra. E a palestra, ela é dividida em alguns tópicos. O primeiro é como funciona a audição, para a gente entender qual o processo que faz a gente escutar. O segundo é o que é a perda auditiva. Depois a gente vai entender a senescência. Depois o tratamento para audição, quando se tem alteração. E aí, como é que é o trato? Logo após as dúvidas. E por fim, os agradecimentos e a finalização. Bom, o primeiro tópico, como funciona a audição? A nossa orelha, ela é dividida em 3 partes. A parte externa vai até, basicamente o que a gente consegue enxergar da orelha. Essa parte aqui por fora e o conduto auditivo. O túnel, como se fosse um túnel na nossa orelha. Depois a parte média, a gente já tem o tímpano, que é aquela pelezinha que a gente consegue enxergar quando dá uma olhadinha no ouvido de vocês para fazer o exame. E atrás do tímpano estão os ossículos. Esses ossinhos são os 3 menores do corpo. E a gente tem eles dentro da orelha e todo esse caminho aqui vai servindo para amplificar o som. Ou seja, a gente recebe aqui fora o som e a orelha vai amplificando. Por fim, na última parte da orelha, na orelha interna, a gente tem a cóclea. A cóclea é o órgão da audição. Nela, tem pequenas células, são como os cabelinhos dentro da orelha, que elas captam todo esse som amplificado que passou por todo esse caminho. E pertinho da cóclea, a gente tem os canais que nos ajudam no equilíbrio. Então, eles são muito próximos e por isso que às vezes a gente vai ver que tem ligação, a perda auditiva e o desequilíbrio. Além disso, a nossa orelha tem mais uma partezinha. Logo depois que ela passa pelas célulazinhas, que são os cabelinhos da orelha, ela chega no nervo auditivo. E o nervo auditivo é quem leva todos os sons para o cérebro. E lá que a gente vai entender. Tudo que a orelha captou, a gente vai entender no cérebro. E é assim que a gente consegue conversar, interagir e diferenciar todos os sons que nos rodeiam. Bom, mas então, a gente já entendeu que o som passa por todo um caminho, certo? E o que é a perda auditiva? A perda auditiva acontece quando alguma coisa, em qualquer pedaço desse caminho inteiro que a gente viu, não está funcionando corretamente. Porque a nossa orelha é como se fossem os trilhos de um trem. Ele precisa estar todo bem para poder conseguir fazer a passagem e chegar no nosso cérebro. Já as causas da perda auditiva, elas são bem variadas, tá, pessoal? Mas eu separei aqui algumas para a gente conseguir visualizar. A primeira são doenças crônicas. O que são isso? São as diabetes, hipertensão. Alguém tem alguma dessas? Diabetes, hipertensão, mais alguém? Isso, essa pode ser uma das causas. Outra causa é o ambiente de trabalho. Quem trabalhava em obras, ou até mesmo costureiras. Porque apesar do ambiente da costura ser mais silencioso, às vezes o motor da máquina ou o pedal faz bastante barulho. Alguém costura por aí? Faz barulho? Faz bastante barulho.
Daí a gente pensa, não, mas eu trabalho sozinha, no silêncio, só eu e a máquina. Mas e o barulho da máquina a gente às vezes não considera. Também a hereditariedade, por exemplo, se tem alguém na família que já tinha perda auditiva ou alguma alteração, e o próprio envelhecimento. O envelhecimento ele causa no corpo uma alteração geral, certo? A gente vai diminuindo alguns sentidos também. Então, por isso, quando vem acontecendo esse processo, a gente tem que ficar mais de olho ainda na perda auditiva. Depois, a rolha de cera. Alguém já fez lavagem por aí? Já fez lavagem? Já fez também? E vocês sentiram bastante diferença depois da lavagem? Isso. Por quê? Porque a cera, ela fica lá bem no fundo da orelha. Vocês lembram que eu mostrei a foto onde estava o tímpano? A cera fica grudada lá no tímpano. E isso funciona como se fosse um muro na nossa orelha. E aí o som quer passar e não consegue, porque tem aquele muro. Então a gente precisa de um som muito mais forte, muito mais elevado, para conseguir escutar bem. E aí quando faz a lavagem, retira aquela cera, parece que dá um alívio, né? Esse é o relato que vem pra gente. Mas eu queria salientar que a perda das células, que são aqueles pelinhos que eu falei que tem dentro da orelha, não tem cura. Ou seja, depois que elas acabam morrendo, por algum desses fatores, exceto a rolha de cera, a gente não tem como fazer elas renascerem. Então, aí que entra principalmente o aparelho auditivo. Bom, e tem alguns sintomas da perda auditiva que a gente tem que prestar atenção, porque às vezes as pessoas demoram para perceber a perda auditiva. E alguns sintomas são problemas em localizar o som. Por exemplo, alguém falou atrás de mim e eu não consegui ver de onde que estava vindo aquele som. Só depois que a pessoa cutucou, eu percebi que era ela ali. Ou então, ouvir, mas não entender. Aquela coisa, eu escuto tudo. Eu escuto o telefone, eu escuto a campainha, eu escuto o cachorro, eu escuto tudo, mas eu vivo perguntando de novo o que as pessoas falaram. Ou então, o quê? Que foi? Pode repetir? Mas a gente acha que está bem, porque escutar tudo do ambiente, escuta, mas não consegue conversar com a mesma eficiência. Problemas no equilíbrio também. Vocês lembram que eu falei que o equilíbrio e o órgão da audição ficavam bem próximos? Então, acaba acontecendo episódios de tontura ou desequilíbrio, aquela sensação de que parece que o chão se movimentou, ou que um degrau, enfim. Acaba acontecendo junto com a perda auditiva. E às vezes as pessoas percebem primeiro o desequilíbrio e depois só vão investigar a perda. Também aquela sensação de que o marido ou os filhos reclamam do volume da TV, do rádio, enfim, de tudo. Alguém aí já tem em casa uma pessoa que reclame do volume da TV? Fala, baixa esse volume, tá muito alto. Já reclamaram para vocês? Os vizinhos. É. Se incomoda. Inclusive, essa incomodação com sons, porque daí também tem aquele outro lado que as pessoas às vezes ficam irritadas muito fácil com sons altos. Isso. Essa sensação também pode indicar uma perda auditiva, porque às vezes, em vez de ser precisar do som bem alto, às vezes o som bem alto acaba incomodando. Então, também acaba sendo um sintoma de perda auditiva. Certo? Bom, e além disso, como eu estava falando, a gente não consegue, às vezes, entender bem as pessoas quando tem a perda auditiva. Daí tem vergonha de pedir para repetir. Ou então evita sair para uma palestra, evita sair para um baile, porque não consegue entender e nem escuta bem ao redor. E aí acaba acontecendo o isolamento social. Ou seja, acaba evitando de sair de casa, acaba evitando de encontrar a família, acaba evitando de sair com os amigos, enfim.
por causa dessa vergonha de perguntar ou a sensação de estar incomodando. E por fim, também um sintoma muito comum é o zumbido. O zumbido, a senhora tem? O zumbido. Tem também? Quem tem zumbido aí? Olha só, a maioria tem zumbido. Isso. Mas o zumbido é um forte indício de perda auditiva. Porque o zumbido é, digamos, um curto-circuito dentro da orelha, causado pela falta ou a perda daqueles pelinhos que ficam dentro da orelha. Ele acaba dando um curto-circuito e gerando o zumbido. E o zumbido é de vários jeitos. Pode ser bem fininho, parece um mosquitinho, ou uma chiadeira bem forte, parece uma cachoeira ou um motor. Parece cachoeira. Isso, no silêncio. Mais à frente a gente vai retomar um pouquinho o zumbido também. O zumbido é algo bem subjetivo também, porque existem vários tipos de zumbido. Então, o zumbido da senhora pode ser diferente do senhor. Daí, por isso, a gente tem que estar sempre fazendo uma história clínica, perguntar e investigar para tentar descobrir o melhor tratamento. Certo? Ele tem tratamento, mas não tem cura. Certo, Dani? A gente tem algumas estratégias para diminuir ele e esse incômodo que ele traz. Por exemplo, o senhor falou, de noite, no silêncio, fica horrível. Tá? Uma das estratégias para conseguir dormir é colocar algum outro som para a gente se distrair. Daí a gente não fica concentrado naquele apito chato, naquele barulho ruim, e se concentra em outro som. E aí consegue relaxar para dormir e não fica tão incomodado. Essa é uma das estratégias. Mas aí teria que dormir com um som. Isso pode ser uma música, uma TV fora do ar, aquele chiado da TV. Aí a gente tem que entrar num acordo. Tá bem? Outras atitudes que a gente pode tomar frente ao zumbido é cuidar dos nossos hábitos. Por exemplo, chimarrão. Quem toma bastante chimarrão? Chimarrão. E chimarrão, café preto? Não. Chá preto? Não. Chocolate? Não posso. E nervosismo? Ficar ansioso? Eu tenho nervoso. Pode tomar chimarrão em excesso, tomar café, chá preto, comer chocolate, isso ajuda a estimular o zumbido. É como na parte da tardinha ou à noite ou durante o dia? Durante a vida. Durante a vida, sempre. A gente tem que manter uma alimentação equilibrada e principalmente se tem o zumbido, já não facilitar para ele. Por isso, evitar tomar muito café preto e principalmente tomar bastante água. Água pura, tá, gente? Dizer que tomou água, mas na verdade tomou uma térmica de chimarrão, não é tomar água, tá bom? Tem que tomar água pura. E principalmente o café da manhã, não comer em jejum alguma coisa com cafeína. Ou seja, não acordar de manhã e a primeira coisa é tomar um chimarrão. Não, acorda, toma água, come uma bolachinha, um pão, alguma coisa, e depois toma um chimarrão. Ou café. Ou café. Eu não faço isso, porque mais um gaúcho, ele levanta, toma 4h da manhã, ele toma café e fuma. O cigarro também piora o zumbido e o cigarro, ele é muito prejudicial para a audição, para o corpo inteiro, na verdade. Para a audição, ele pode provocar uma perda auditiva e também ele piora o zumbido. Então, cuidar esses alimentos, principalmente, manter em geral uma alimentação equilibrada
E o nervosismo, a ansiedade, problemas emocionais extremos, é bom a gente ficar em alerta também em relação ao zumbido. Perceber se piora em algum dia que foi muito agitado, por exemplo, fiquei na rua o dia inteiro resolvendo 1000 coisas, chegou de noite um zumbido na minha orelha, o que é isso? É estresse, tá? Então também cuidado emocional, a gente não pode esquecer do emocional, ele é muito importante. Ele se manifesta, no caso, na audição do senhor ou no ouvido a mais, no ouvido? Essa diferença o senhor pode sentir só numa orelha, por exemplo, mas geralmente ele acontece nas duas. Isso, mas como eu estava dizendo, é muito subjetivo. Então o senhor pode sentir na cabeça, pode sentir que vem da orelha. Tem vários jeitos de sentir o zumbido. Por isso que a gente, quando vai fazer o exame, faz uma pergunta bem específica sobre ele, para descobrir como ele é e como a gente pode ajudar. E esse tratamento é a base de remédios, de educação? O tratamento à base de remédios... Não tem problema. Pode perguntar. Quando é caso de medicação, é junto com o médico. Geralmente é o otorrino. Porque daí é uma parceria, geralmente entre fono e otorrino. Que a gente vai descobrindo os motivos do seu zumbido. E aí, a partir dos motivos, das causas, a gente descobre o melhor tratamento. Porque o tratamento pode ser desde diminuir o chimarrão e cuidado emocional, até ter que tomar remédios, até que usar uma prótese auditiva. Então, é muito amplo, entende? Por isso tem que ser bem individual a relação para tratar o zumbido. Mas, basicamente, essas são algumas opções que a gente tem. Mais alguma dúvida? A dor de ouvido pode fazer parte do zumbido. Muita dor de ouvido, né? Pode fazer parte do zumbido e da perda auditiva. Que me deu uma doença no ouvido, né? E aí vem aquele taco no ouvido, né? Mas dá aquele estalo de novo, volta ao normal. Isso. Pode ser do zumbido e da perda auditiva. E também a gente tem um caninho. Esse caninho, ele equilibra a pressão da garganta e do ouvido. Às vezes, as dores podem vir de uma disfunção desse caninho, que aí fica muita pressão dentro da orelha e pode gerar alguma dor. Mas isso a gente também vai descobrindo quando vai conversando para fazer o exame e sobre tudo que a senhora sente. Certo? E aquela situação assim, de você estar se viajando, sobe uma serra, desce, e o ouvido começa a dar aqueles estalos, assim, de repente dá com isso. É exatamente por causa desse caninho que ele equilibra a pressão. Quando desce a serra ou sobe de avião, a gente sente que a cabeça parece que infla, né? Tipo um estalo. Isso, daí esse estalo é por causa da diferença de pressão, que o nosso ouvido está se adaptando à diferença de pressão. É das altitudes, não causa? Exatamente. E é por isso que a gente faz a indicação do uso de sempre estar mastigando alguma coisa, né? As pessoas têm um desconforto muito grande na hora de andar de avião, subir uma serra, ou até mesmo no elevador. Tem gente que tem um desconforto de subir um elevador. Subir 7, 8 andares já dá uma sensação de desconforto, de pressão. Então, sempre nesses momentos, está mastigando, tem que não for nada. Mastigando, um movimento de mastigação. Então, começou a dar uma pressãozinha, subir no pescoço, mastiga, engole, mastiga, e daí a pressão vai nivelar e vai ficar tudo bem. Seria tipo uma massagem, no caso? Não é massagem, é o movimento de abrir e fechar para as pressões externas, internas do ouvido, se estabilizarem, né? No momento de uma subida de metros, né? Ou de uma descida. Mas tem pessoas que sentem essa diferença, tem outros que não. Exato. Porque é a anatomia de cada um, é a fisiologia do corpo, né? Somos diferentes, não tem muita explicação. Então, assim, a pessoa fica com muita sensibilidade, por isso as pessoas que não viajam porque não suportam essa dor. Outras usam uma medicação mais forte para essa questão da pressão. Mas, normalmente, mastigar, esse exercício mastigatório é o suficiente para passar, subir e depois descer, de novo mastiga e fica bem. Eu sinto bastante já. É. Você sabe que uma cascata, você vai E
E algumas a gente associa ainda até uma vertigem. Dá uma sensação no corpo todo, né? Não é nada só pressão na cabeça, né? No corpo. Então dá um desconforto. Mas faça isso. Mastiga para todo mundo. Como a senhora falou que geralmente está no rio, nós até você ter o rato ali, o senhor está sujo. Daqui a pouco, Às vezes, não fechar as janelas dos carros, né? Ou colocar pressão. Mastiga e vai ficar tudo bem. Tá bem. Tá? Oi, eu gostaria de já ter início, porque quando eu fui a Portugal, eu pensei que eu estava ficando doente. Pedi um negócio no ouvido, essa parte é tão estável. Mastiga. E para ser mais eficiente, se for bastante tempo, um pouso, que gera mais desconforto, põe realmente um chiclete na boca. Que daí vai exercer uma força nesse chiclete. Daí a pressão vai melhorar ainda mais. Mas a taxa de nada. Me dói, né? Mas uma coisa horrorosa. É bem desconfortável. Eu tenho que ir, eu já sei que você está Mastiga. Lembra de mim, tá? Mastiga. Mas é horrível. Eu escuto muito esse fechar de chinês, gente nova. Aí eu pergunto para ele do trabalho, será que não é causa do cimento? Não exatamente do cimento. Pode ser um caso. Sim. Pode ser um caso de uma rolha de cera, porque quem trabalha em ambientes que tem bastante poeira e não protege a audição, o ouvido, cria mais cera. Então acontece a rolha de cera, que é aquele muro. Mas não é. A perda auditiva vem do cansaço auditivo. De estar sempre exposto a sons muito altos e não usar os abafadores. Então a perda auditiva ela não tem idade, na verdade. Até mesmo quem não trabalha em ambiente ruidoso, muito barulhento, mas escuta fone de ouvido direto, no máximo. Isso acontece muito com os jovens de hoje em dia. Quem usa fone de ouvido no máximo é como se trabalhasse numa obra. A orelha fica com aquela sobrecarga, com aqueles sons altos, e aí acontece a perda auditiva. Entendeu? Em alguns casos é uma questão que a lavagem resolve, em outros a perda auditiva já aconteceu, já morreram aquelas célulazinhas dentro do ouvido e aí é só com o aparelho auditivo. Mas em outros a lavagem, tirando o excesso, resolve. Bom, dando continuidade, eu queria salientar que a gente tem que prestar muita atenção nesses sintomas, tá, pessoal? Porque às vezes a perda auditiva acaba sendo confundida com outras doenças, como a demência ou a depressão. Por que isso? Porque não consegue escutar, não consegue entender, fica em casa, não sai, não vê mais novela, não consegue mais interagir com o mundo ao redor do mesmo jeito. E acaba deixando para depois, nem cogita que é uma perda auditiva, e quando vê, se confundem os diagnósticos e o que poderia ter sido resolvido mais cedo, ficou para mais tarde. Essa pergunta que eu ia falar aqui. Claro. Desde quando eu era criança, a minha mãe sempre dizia que eu colocava inflamação de tanta dor de ouvido que eu tinha. Chegava a sair inflamação dos ouvidos de tanto que eu tinha. Até que, para a minha idade que eu estou, que eu não estou, eu estou ouvindo mais ou menos. Assim, esse mocequista do barulho, do negocinho que parece que eu estou meio aérea, não estou muito boa da cabeça, mas eu ouvi, que me prejudica o ouvido por isso, não sei se é isso aí. Eu colocava muita inflamação pelo ouvido, que eu tinha muita dor de ouvido, que eu sofria muito do ouvido, até colocava inflamação no ouvido. As infecções, que são chamadas de otite também, elas podem causar perda auditiva. Mas no seu caso, não tem como eu lhe dizer de certeza se sim, se foi exatamente por isso ou não. Porque a gente teria que considerar outros fatores.
tanto a idade, quanto o seu trabalho, sua profissão. Tem que considerar tudo o que aconteceu, mas elas facilitam o processo de perda auditiva. Tá certo? O diagnóstico ali, tardio, pode levar essa patologia da depressão, entendeu? Não, o diagnóstico tardio ele é confundido. Ou seja, o senhor, por exemplo, pode ser diagnosticado primeiro com uma depressão, mas na verdade era uma perda auditiva. Aí ficou tratando para depressão, mas não era bem isso, e aí descobriu a perda, colocou o aparelho, conseguiu interagir melhor e aí passou, entendeu? Mas o uso do aparelho auditivo, ele diminui as chances de se gerar uma demência. Por quê? Porque quando a gente fica sem escutar, o cérebro desacostuma a escutar também. Entendem isso? Que o cérebro desacostuma a escutar, então a gente acaba ficando sem conseguir com a mesma agilidade. Estou muito esquecida, acho que tudo desses que eu tenho ouvido essas bandeiras aí, eu estou muito esquecida, eu estou tomando até uma vitamina para esquecimento desse jovem, eu esqueci demais, da forma normal, assim, E a senhora já fez um exame? Não. Não? Então é bom fazer, para a gente ver todas as possibilidades de audição. De audição, para ver se pode ter relação. De repente, pode ser o que está lhe atrapalhando mais ainda. Tá bem? Quer acrescentar alguma coisa, Dani? Não, eu sempre acho que a questão auditiva sempre é deixada para segundo plano. A gente sempre tenta achar outras questões. Eu estou muito esquecida, a minha memória está fraca, eu estou com problema de tristeza, eu estou muito ansiosa, eu estou muito nervosa. Tudo vem antes. As pessoas não se dão conta de que, às vezes, uma simples alteração auditiva ajuda a entender o que as pessoas falam. Por isso que está esquecida. Eu não estou entendendo bem. Né? Então, o que eu entendo é muito pouco. Então, é claro que eu vou me esquecer. A gente atende muito pacientes, clientes, senhoras e senhores, de qualquer idade, que tem muito isso. Nossa, mas eu estou tão triste. Mas por que está triste? Eu não sei, eu estou triste. Daí depois vai se investigando, vai ver se tem uma perda de audição. Não é que essa pessoa não escuta, ela tem uma perda auditiva, ela escuta, mas ela não consegue participar. Não estou bem. Então, assim, a avaliação auditiva é um passo bem importante quando a gente está incomodado com essas questões de memória, de atenção, de emocional, de social, né? Eu acho que é bem importante. É tão simples, é tão barato, né? Assim, a gente às vezes procura tantos recursos caros, exames caros, e não se dá conta que talvez uma pequena alteração. Todo mundo não, mas muitas pessoas usam óculos. O óculos é fácil, a gente tem isso na nossa cultura. Vamos fazer um teste, né? Todo mundo usa muito bem o óculos. Imagina você sem óculos. Difícil, né? Nem acho assim, mas essa situação da audição acontece porque as pessoas não são muito esclarecidas. Exato, mundialmente. Uma divulgação maior, isso também pode levar. Eu mesmo não sabia. Estão aqui presentes. E é esse o nosso trabalho, né? Então tem que fazer uma divulgação mais bem ampla, né? Para a gente. Às vezes, é muito boa essa troca de informações nossas, porque às vezes a gente recebe uma família, filhos apreensivos, uma mãe que não participa mais, uma mãe que está super isolada em casa, ou que não consegue mais, que não tem mais vontade de sair, enfim, os filhos vêm e nos procuram preocupados com essa mãe. E daí essa mãe chega para a gente acaba conhecendo toda essa família, e a gente vê que essa mãe tem uma perda de audição. Ela não participa porque ela não quer, ela não consegue participar. E ela não consegue dizer o que ela tem. Ela só diz assim, eu estou assim. É bem assim. Veio essa situação. É bem assim, né? Veio sem saber o que quer. E daí faz um exame de audiometria, vê que uma audição está comprometida. Daí começamos um trabalho diferente.
procuramos a ajuda do médico otorrino, e daí as coisas vão melhorando, essa mãe vai ficando sorridente, participativa, gostando dos netos, você até então não ouvia mais os netos e nem se dá conta, porque a perda de audição, ela vai acontecendo muitas vezes devagarinho. Então a gente não vai se dando conta o quanto vai perdendo, né? Não é de um dia para o outro que parou de ouvir e tem a memória de ontem eu escutava, hoje eu não escuto mais. A perda auditiva é progressiva e muitas vezes vem de 20, 25 anos que começou. Então, a ideia é de que eu estou escutando, mas não está, não como deveria, né? Essa situação do zumbido mesmo, eu me lembro já é bons anos, bons 10 anos atrás. Exatamente, bons anos. 10 a 15 anos que eu iniciou. Provavelmente também seria por trabalho. Eu viajava muito, motorista de caminhão, aquele barulho praticamente 24 horas. Havia aquele barulho. Talvez seja já procedente da E provavelmente, dentro desse seu histórico, já se tem uma lesão numa frequência do ouvido, não todas, em algumas. E essa lesão, nessas frequências, dão essa sensação do zumbido. Ele está presente por causa disso. Né? Não, a perda auditiva não precisa ser surdo. A gente rotula, né? Não sou surda. Não é? É uma situação possível que acontece. Né? É bem legal. Seria mais ou menos a mesma coisa com a vista. Vai começando a perder o bico do grau. Aparece menos, né? Então, se você bater a sua porcentagem, você novo tem 100%. E conforme a idade, tem que cair de porcentagem. Até que fica surdo. Seria mais ou menos isso aí. Mais ou menos isso que a gente pensar no contexto geral, né? A gente tem vários fatores no meio da nossa vida também que prejudicam, e a idade é uma delas bem significativa, e sim, né? Mas tem vários motivos e vários tipos de lesões, né? Sim. E é isso que a gente vê, né? É a mesma estatística. Você perde a visão por mais motivo, só por idade, pelo trabalho que faz. E tem a visão que tu perde de longe, tem a visão de perto, né? Não é que tu não... Sim, tudo isso aí. Tem características. E aí o zumbi deve fazer a mesma coisa. Parecido. Mas compromete muito e a gente não se dá conta. É que a gente não é tanto lista, porque a lista precisa fazer, para enxergar, precisa miúdo, mas a outra, o livro não é igual, né? É bem diferente. Eu acho que o ser humano vai ter que se cuidar mais. Estão muito interessados na saúde, sabe? A saúde, ó. Ele não teve tempo para a saúde, agora que ela está cobrando. A outra está vindo agora. A outra está vindo agora. Não é. Bom, vamos lá. Agora vem a senescência. Falei para vocês que ia explicar. Então, resumidamente, a senescência é envelhecer com saúde, tá? É entender que o envelhecimento traz algumas consequências. O envelhecimento pode trazer perda auditiva, falta de visão, pode trazer consequências, mas temos como envelhecer com saúde, tá? Bom, e agora o tratamento. Bom, se eu quero envelhecer com saúde, eu aceito os processos do envelhecimento, mas como eu faço para melhorar a minha qualidade de vida enquanto idoso? Bom, para perda auditiva é o seguinte caminho. Primeiro a gente faz o exame e com o exame a gente descobre o tipo de perda, que vai de encontro com o que a Dani estava explicando. Perda auditiva não é se escutar ou não é ser surdo. A perda auditiva tem várias formas, vários graus e vários tipos, que a gente descobre depois do exame. E por fim, a conduta. Isso, você tem que procurar um profissional adequado. O profissional adequado é o médico ou o fonoaudiólogo, para realizar esse exame e encaminhar você. E a partir de todo esse processo, a gente vai decidir se é um caso de medicação, que nem o senhor estava falando, ou então seria um caso para aparelho auditivo.
E eu saliento que várias pessoas, às vezes, em palestras, em encontros, assim, me relataram que tem um conhecido que usa o aparelho auditivo e odeia o aparelho auditivo. Ou tem o aparelho auditivo e não usa, não gosta. Tem o aparelho auditivo e dói, e coça. Enfim, mas eu saliento que o aparelho auditivo, ele é muito individual. Então, o aparelho auditivo é escolhido a partir do seu estilo de vida, do tipo de perda auditiva e com bastante conversa, tá? Porque a gente tem que entender o que vocês estão sentindo, qual é a queixa, como vai se adaptar melhor. Porque tem bastante aprendizado quando a gente coloca um aparelho auditivo. E é sempre de acordo com o contexto de vocês que essa escolha acontece. Bom, e também para o tratamento é importante o quanto antes a gente ficar de olho, porque se a audição é como o trilho de um trem, que precisa estar sempre bem para funcionar, se a gente fica sem escutar muito tempo ou não consegue entender muito bem, o cérebro desacostuma. E aí essas vias mais superiores do cérebro e do nervo também acabam ficando um pouquinho para trás com a demora dessa estimulação. Bom, agora para o tópico das dúvidas. As dúvidas eu separei duas que eu acredito serem bem comuns. A primeira é como limpar o ouvido. Quem é que usa cotonete para limpar o ouvido? Isso. O cotonete não deve ser usado, tá bem? Porque o cotonete, ele empurra aquela cera que está dentro do ouvido e vai causando a rolha de cera, que a gente viu lá no início, que pode causar uma perda auditiva temporária. E também o risco do cotonete de qualquer coisa que a gente coloque dentro da orelha. Agulha de tricô, chave do carro, tá? Isso tudo é muito perigoso porque pode causar uma perfuração timpânica. Pode perfurar aquela pelezinha que a gente tem no ouvido. Ela não é mais... não tem mais como fazer cirurgia para refazer essa pele. Em alguns casos consegue se regenerar a membrana, mas em outros acaba não conseguindo. Bom, então como fazer a limpeza? Se eu não posso usar cotonete, o que eu vou usar? Para em casa, usa só a pontinha da toalha depois do banho, passar aqui por fora no ouvido, nunca muito fundo. Em outros casos acaba sendo necessária a lavagem. E aí quando a gente olha o ouvido de vocês com equipamento, a gente enxerga aquela bolinha preta dentro, ó. Fica completamente tapado. E aí só usando cerumim e por fim fazendo a lavagem para retirar, porque fica bem lá no fundo. E agora o zumbido, que a gente já estava comentando. O zumbido, ele não é uma doença. Ele é sempre um sintoma de algo que não vai bem. Pode ser algo metabólico, excesso de cafeína, pode ser pressão alta, pode ser diabetes. Mas algumas coisas que a gente tem que ficar de olho também em relação ao zumbido. É o jejum, não ficar por muito tempo sem fazer as refeições, depois a cafeína, que a gente comentou, e o estado emocional, observar se está muito triste, se está muito ansioso ou nervoso. Doces e gorduras também pioram o zumbido. Problemas na ATM. ATM é a articulação que a gente tem aqui do lado, ó. Que a gente sente mexer. Quem tem dor aqui assim, ou sente que ela está travada, ou estalo, também pode ser por causa disso o zumbido. E também a sobrecarga auditiva. O que é a sobrecarga auditiva? É depois da festa. A gente sai de uma festa e normalmente fica um barulhinho depois, né? Então, o zumbido também é um sintoma de sobrecarga. Quem escuta muito fone de ouvido é bem comum ter zumbido, justamente porque está sempre com aquela altura na orelha sendo sobrecarregada, além de causar perda auditiva, né? Então, causa duas coisas o fone de ouvido. Mas essa situação, assim, é independente da idade. Independente da idade.
Nós somos propensos Sim. a passar por essa situação de dependência de nada. Não é que chegou a terceira idade. Não é isso, mas na terceira idade a gente tem que ficar mais atento, porque é natural esse processo todo do corpo, entende? Então ela vai acontecendo e a gente tem que ficar atento. Mas a perda auditiva, ela não tem idade. Ela pode acontecer em bebê, pode acontecer em qualquer idade. Independente da pessoa, ela pode ficar totalmente sem audição. Pode ficar, mas pode ficar qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Pode acontecer um acidente, pode acontecer um barulho, pode acontecer um trauma, a pessoa pode ficar com perda auditiva. A gente tem as doenças no ouvido. Nós temos doenças no ouvido, né? Tem várias doenças. Doença, esclerose, anemia. Nós temos, assim como a gente tem outros tipos de doença, a gente tem as doenças no ouvido. E essas doenças têm como sintoma perda de audição. Então, pode acontecer com 30 anos, 35 anos, em mulheres, em homens. Nós estamos falando aqui da terceira idade, que normalmente acontece pelo desgaste natural. Mas a gente tem muita história de doenças no ouvido. 40 anos fiquei com uma deficiência muito grande. Por quê? Porque tem uma doença no ouvido. A gente tem várias doenças que não é comum. Ninguém diz, eu tenho esclerose, eu tenho ME. Ninguém sabe o que é, mas são as doenças no ouvido. Né? São virais, bacterianas, como qualquer doença de garganta. Né? Só que a gente não fala muito sobre isso. Mas acontece em todas as idades. Em crianças, em bebês. Né? É uma situação, por exemplo, no caso da minha sogra, com 50 anos, você vai fazer. Foi totalmente os aparelhos que não adianta. Hoje, atualmente, ela está com 94 anos. Ela é uma coisa. Então, é uma situação muito delicada. Só que ainda bem, ao longo de 42 anos. E daí, muito provavelmente, pega uma doença, um envelhecimento natural, um desgaste cerebral, né? E daí, já junta tudo, e o resultado fica bem difícil, né? Não é o isolamento, não é só isolar a audição, né? O todo, né? E a gente não tem como usar uma coisa, um aparelho, uma coisa para diminuir o ruído. Eu só tenho um ouvido, eu não escuto, só tenho um ruído no ouvido. E agora, piorou mais. Eu só um ouvido. Eu tenho um ruído, então deixa eu fraca, parece. Eu olho para as coisas assim, parece um ruído, né? De tão forte os ruídos. Mas tem perda auditiva de um lado? Pouquinho. Só que uma vez eu consultei, eu tinha um medo que já não conhecia. E aí, de vez em quando, tem que tirar. Então, diminui isso. Só que depois, daqui 2, 3 dias, começa. Eu sinto cansada, porque é muito forte. É muito forte, né? E precisamos avaliar, né? Não dá para falar muito sem conhecer o quanto tu escuta e que tipo de audição tu tem, né? Às vezes eu estou tomando um remédio, eu já faz mais de 5 dias que eu estou tomando e não é normal. Normalmente não vai adiantar antes do 20º, 20, 30 dias para começar a fazer efeitos dos remédios médicos, né? A tal da ginkgo biloba, né? Que é muito comum para a circulação, do cérebro. Mas é muito difícil dizer, a gente precisa avaliar. Precisa ver aonde é essa lesão, né? É no nervo, é no ouvido, é na membrana, onde é? O que está acontecendo? Né? O zumbido ele é bem traiçoeiro, ele é bem difícil de diagnosticar, ele é bem difícil de tratar. Por isso que não dá para deixar ele crescer muito. Porque quando ele cresce muito, ele vira um bicho papão. Quando tu começa a não conseguir dormir porque tu está escutando ele, alerta. É muito preocupante. Muito difícil. O tratamento. Mas tu falou que tu foi na doutora, né? Eu consultei aqui na cidade, só que a médica era nova, não tinha os sistemas da casa, então não mandou. Aí eu fiz um remédio para
cerumin derrete a cera e a cera sai sozinha no travesseiro, sabe? Outras vezes o cerumin piora ainda mais, deixa mais grosso a cera e piora, né? E tem que lavar. Normalmente a gente usa cerumin para fazer a lavagem. Não faz toda essa cera, mas se a doutora viu e não tinha nada, provavelmente não precisa lavar, né? Então, muito mais usa não, na verdade, tem que usar mais, o tratamento mais prolongado, né? Para ter um resultado. Isso. Bom, um outro esclarecimento sobre a lavagem do ouvido. Muitas vezes, como banho, eu vou secar os ouvidos, mas sempre assim tempo. Um dia lá, na terceira vez, lá, que tomo banho e vou secar o ouvido, tem alguma cera. Eu não consigo tirar toda ela. E aí, abaixo do cervinho, como é que você faz? Nesse caso, a produção de cera de cada pessoa também é variável. Então, pode ser que o senhor produza muita cera. Sim. Entende? O senhor falou que limpa depois do banho, Depois do banho. com a pontinha da toalha. Isso, é porque a cera, ela é autolimpante também. Esse é um dos motivos do porquê a gente não deve ficar cutucando e tentando tirar ela. Então, a tendência dela é ir saindo da orelha. Por isso que a gente só limpa o excesso aqui. E às vezes pode alguém chegar perto e eu ouvi que está curto. Por isso, ela vai saindo mesmo. Por isso que a gente só passa toalha aqui por fora. Isso, por causa que ela é autolimpante e talvez o senhor produza um pouquinho a mais de cera e aí ela fica mais aparente ou sai com mais frequência. Mas é só limpar o que está saindo e é normal. Eu uso um algodão, para fazer um palito com algodão. Não colocar nada, só por fora. Nem com algodão, só por fora. O palito com algodão. O cotonete fica com o palito. Não. Mas assim, ó, pegar ele assim e girar, Sim. né? O malefício do cotonete é fazer assim, né? E se a gente pega o cotonete e gira na bordinha do ouvido, essa é uma ideia, né? Mas eles não fizemos a indicação do cotonete porque não se usa girando, se usa empurrando, né? Mas eu sei, às vezes força bem na viradinha, né? Isso. Então pega a toalha do dedo e gira a toalha. Ou até um papel higiênico, um lenço. Porque o problema do cotonete é isso aqui. Né? Mas hoje deu cortar o peso. Pode falar. Oi? A pessoa já acontece lá no médico, não tem. Seguida tem essa palmeira e a pressão só quando tem a palmeira, sobe bastante. Aí tem que chegar e tem que ser meia hora não. Até aqui, mais a mulher consumir, passa a pressão baixa um pouco, mas a palmeira não. No caso, se a senhora tem tontura e ela é relacionada à hipertensão, pressão alta? Não, só a pressão só fica alta quando tem. Só quando acontece. Fazer algum tratamento? Faz. E não está funcionando? Eu faço tratamento para outra coisa. Isso. Então, nesse caso. Neurologia também aí já fiz esse teste na apendicite toda. E deu alguma alteração? Não tem problema nenhum. Seria bom fazer o exame, a avaliação auditiva, para a gente ver se há coisas que estão se relacionando, que é o que pode estar se prejudicando e causando, e também procurar entender um pouquinho mais esse pico de pressão que tu tem, né? Para ver se não tem nada que está acontecendo de repente.
Mas aí é para condução. É só nutrição. De repente, algum remédio que não está funcionando do mesmo jeito, ou alguma relação entre os medicamentos pode causar tontura também. De repente, algum outro hábito, se a senhora fuma, se a senhora bebe, alguma outra coisa relacionada a hábitos, pois é, também podem piorar a tontura. Nervosismo, ansiedade, podem causar tontura também. Mais alguma coisa, Dani? Acho que tem que conversar um pouquinho melhor com o teu médico. Conversar com o teu médico e procurar fazer a avaliação para ver se a gente tem alguma relação com a perda auditiva. Uma vez eu sei que eu tenho a ansiedade, porque Parece um trator dentro da orelha. eu só fui fazer porque ia chegar o fim de semana e aí Sim. Observa se tem épocas, dias que fica pior. Pode fazer anotações depois do sente. Só uma vez. Uhum. E o barulho é assim. Mas que aí eu tive que fazer uma lavagem. Uma lavagem. A rolha de cera. A rolha de cera também pode causar o zumbido. E dar essa sensação. A tontura. Uhum. Mas vamos fazer uma avaliação para eu te dizer exatamente se tem alguma relação com a audição e também conversar um pouquinho melhor com quem está te acompanhando há mais tempo, com o médico, que ele vai poder te ajudar melhor também. Então agora é o momento das dúvidas. Alguém mais tem algum relato? A gente estava falando sobre colocar coisas no ouvido, né? Esses dias eu conheci uma senhora que ela tricota e ela cutucou o ouvido com a agulha, perfurou o tímpano. Então, para vocês verem como uma coisa tão simples, às vezes machuca mais do que a gente possa esperar. Então, podem puxar a orelha de todo mundo que enfia a chave, enfia a caneta, enfia palito. Ninguém mais pode. Pode falar. Desequilíbrio. Uhum. Uhum. Tá bom. Tá certo. O equilíbrio e o órgão da audição, eles ficam na orelha interna. Os dois ficam no mesmo lugar. O órgão da audição, que é como se fosse um caracol, fica embaixo, e o equilíbrio fica em cima desse caracol. Então, o que acontece? O equilíbrio, assim como a perda auditiva, o desequilíbrio, ele tem várias causas. Porque o equilíbrio e a audição, eles precisam do equilíbrio químico, também bons para funcionarem bem. Então, às vezes, se algum desequilíbrio, seja por pressão alta, que a gente falou, aconteceu, aí deu perda auditiva, mas como eles estão muito próximos, tudo fica desequilibrado. Daí acontece a perda auditiva e as tonturas, as vertigens. Ou pode ser também por causa que o nosso equilíbrio, ele não tem os pelinhos da audição, mas eles têm umas pedrinhas dentro desses canais que ficam em cima. E às vezes essas pedrinhas saem do lugar, seja por uma batida, ou às vezes tem gente que tem tontura só de mexer a cabeça. Mexeu a cabeça para baixo, para cima, sentiu tontura. Essas pedrinhas que fazem parte do nosso equilíbrio podem estar no lugar errado, podem ter sido deslocadas. Então a gente faz algumas manobras para ver se consegue colocar elas no lugar de novo. Cada ouvido tem. Os ouvidos, cada um, tudo aquilo que eu mostrei naquela imagem tem nos dois lados. Nos dois lados. Tem uma membrana timpânica, tem um órgão da audição, tem um equilíbrio e tem o caminho para o nervo. Dos dois lados. Às vezes pode acontecer de dar alteração só em um lado, assim como pode dar nos dois, mas os dois lados são a mesma estrutura. Tem alguma coisa a ver com a afetação de dados,
A labirintite é uma infecção do labirinto, né? Que é o Isso, labirinto é o que a gente chama, são os canais que ficam aqui em cima, que fazem o equilíbrio, a gente chama de labirinto, tá? E o equilíbrio, a labirintite, primeiramente, ela acontece por uma infecção nesses canaizinhos que ficam aqui em cima. E aí causa o desequilíbrio, tanto da fisiologia desse sistema, quanto essa sensação de desequilíbrio que a gente conhece. Pode ser tontura, pode cair, pode dar vômito, pode dar desmaio. E o equilíbrio, ele também tem uma forte relação com a nossa visão e com a nossa audição. Então, por isso que quando acontece algum problema que se está pesquisando desequilíbrio, às vezes a gente faz testes da visão e da audição também. Tem mais alguma coisa? Alguém? O equilíbrio todo é muito difícil. Assim, na parte de quando você levanta de manhã, na cama, você levanta rápido, pelo menos indicam para a gente sentar na cama e ficar alguns segundos. É por causa que... Para colocar o equilíbrio. Porque dentro do órgão da audição e do labirinto, dentro desses canais, tem um líquido, tá? E a movimentação desse líquido faz com que a gente ouça e com que o equilíbrio aconteça também. Então, às vezes a gente está deitado. É como se fosse uma garrafa d'água cheia. De pé, ela está tranquila. Deitou, já fica diferente a água dentro, né? Então, acontece bem parecido com o nosso organismo. Está deitado, o líquido fica de um jeito, levanta de repente, ele já dá um susto. Isso. E aí soltei. Mas se acontece com frequência, é bom procurar uma avaliação por equilíbrio, por causa que pode ter aquelas pedrinhas que ficam dentro desse líquido junto, elas podem ter ido para outro lugar e aí fazendo com que aconteça desequilíbrio frequentemente. Também tem essa relação com o equilíbrio. Mais alguma dúvida? Mais algum questionamento? Olá? Muito obrigada. Agora, já vai? Tá bom. Certo. Agora, para finalizar, eu queria mostrar um vídeo. Esse vídeo, ele demonstra como é as diferenças da perda auditiva. Porque a gente viu que não é como se a gente parasse de escutar, mas a perda auditiva tem várias formas de se manifestar. Então, vocês prestem atenção que a audição normal, nesse vídeo, o som vai estar bem alto, e conforme a audição vai se perdendo, vai baixando o volume. Daí, para vocês imaginarem como é essa diferença. Normal. Aí já tem alguma perda leve. Isso, aí está normal a audição novamente. Uma perda mais grave agora. Parece que está falando dentro de um copo, né? Longe, longe. Estão falando, ó. Normal. Uma perda mais grave ainda. Normal.
auditiva severa. Normal. Perda auditiva profunda. E a normal agora. Perceberam a diferença entre os graus da perda e como é bem gritante ouvir normal e já ter algum grau de perda auditiva? E como a perda acontece aos poucos e geralmente ela é silenciosa, às vezes as pessoas já estão num grau de perda auditiva moderado e acabam não percebendo, porque elas vão se adaptando àquele não ouvir tão bem e vão deixando para depois. Agora espero que vocês tenham essa atenção com a audição de vocês, se já não tinham antes, que agora tenham mais ainda. E eu queria agradecer a... Ué, não está passando? Resolveu teimar comigo no último slide? Trancou. Bom, mas... Eu acho que não é a atenção que nós temos que ter, nós temos que ter um cuidado redobrado. Muito cuidado. E não só com vocês, né? Com todos que os cercam, com todos que gostamos, com todos os familiares, né? Que sirva para a gente pensar, parar um pouquinho e pensar e acender umas luzinhas vermelhas para as pessoas que não estão participando da vida da gente, para aquela vizinha que está sozinha no seu cantinho. E aí, tu não está escutando? Ela diz assim, eu vi que tu está falando, mas não estou entendendo. Mas como assim tu não está entendendo? A expectativa de vida mas essa é a limitação. Não precisa ser surda, basta ter alguma limitação, isso que é importante. Nos dias de hoje, vocês estão vivendo muito mais, nós estamos vivendo muito mais. Então, essa reabilitação, o estar bem é super importante, né? Saudável, bem. E se tem recursos e ferramentas disponíveis para isso, né? A informação é super importante, né? Não tinha? Não se tinha grupos. Exatamente. Tinha até uma desinformação, né? Posso imaginar, Eu digo assim, a minha mãe viveu 95 anos. A vida dela, ela atravessou na maior evolução da vida. Tá? Ela nasceu em 1919. Ela conseguiu hoje há 16 anos. Esse ano. Uhum. Imagina o que ela, na vida dela, cruzou por ela. Era um ela que cruzou, né? Esses 95 anos ela viveu. Porque para trás, isso era parado. Não se tinha conhecimento, né? Não se tinha orientação, informação. Imagina hoje, a energia elétrica daquele tempo, tinha até as horas da noite, depois não tinha a comunicação, o telefone. Hoje o galera não tem, e qualquer canto tem tecnologia. Está lá no fim do mundo, está na
E hoje os nossos aparelhos auditivos atendem o telefone dentro dele. O telefone toca aqui e vocês falam, oi, tudo bem? Né? Quer evolução maior que essa? Né? A televisão está dentro do aparelho. Né? Mas isso é muito legal. Essa função da associação é muito legal, né? Porque a associação consegue reunir e, através dela, informar vocês sobre as questões de saúde, hoje do ouvido, amanhã de outra questão. E vocês vão se orientando, se informando para passar para os outros também que não têm essa informação, né? O pessoal não tem interesse nisso aí, tá? Tem tudo na mão. Tudo. Tá? E ao mesmo tempo não tem nada. Então, pessoal. É verdade. Nós queríamos agradecer à ABAP pela oportunidade de estar aqui, podendo espalhar um pouquinho mais da saúde auditiva para vocês. Parabenizar também a ABAP por essa busca. Também agradecer ao Centro Clínico Som e Voz, que pôde proporcionar para vocês esse ambiente hoje. Certo? Então, muito obrigada pela atenção. Antes de encerrar, se nós quisermos procurar saber esse problema de audição, a quem você nos informa, nos encaminha para a gente fazer? Pode procurar a gente na 7 de setembro, 401, a gente faz o exame e já dá a devolutiva para vocês. Não deixamos, mas a gente pode falar com a Ana e ela repassa para vocês. E aí vocês podem ir lá nos visitar, dar um oi, que a gente vê. Não precisa. É bom agendar, mas se tiver algum dia livre, é só chegar lá que a gente encaixa. Tá bem? Dá pra pagar no cartão, menos no Banri. Banri compras não. Tá bem? A gente tem um serviço, um centro... Deixa eu levantar um pouquinho, vocês só me viram sentada, né? A gente tem um centro auditivo com os exames especializados no ouvido, tá? Então, tem uma série de exames que é feito lá. Tem convênio, tem particular, tem formas de pagamento distintas, tá? A Ana tem o nosso contato. Qualquer coisa é só falar com ela que ela nos encaminha, tá? E a gente espera vocês. Temos desconto com a BAP. Com certeza, né? Temos sim. Isso. Temos parceria com os médicos que atendem aqui na BAP também, né? E estamos disponíveis, tá? Obrigado por tudo e até a próxima. Tchau, Tá tchau. bom? Tchau. Obrigada. Obrigada.